em nossos corações. Estamos iniciando mais uma noite de palestra, de preces na nossa casa. Nós vamos dar início com a mensagem da noite, convidando o nosso companheiro Newton, que vai fazer. Boa noite a todos. A prece que nós vamos ler hoje, a leitura, é: a bondade nos faz encontrar as melhores oportunidades, os melhores momentos. A grande chance de estarmos diante de Deus é justamente quando a bondade toma conta de nós. Quando nossos olhares se cruzam, seja na beleza da flor, seja na rudeza de uma rocha, seja no olhar que clama atenção, são oportunidades. São sempre aqueles momentos que nós podemos confiar que Deus aguarda de nós uma ação eficaz. Deus aguarda de nós aquilo que Ele mesmo pode fazer em todos os momentos de desânimo e desespero. Mas Ele entrega a nós a chance de servi-lo, a chance de ser o seu olhar, de ser o seu toque, de sermos simplesmente a sua bondade em ação. Nos entreguemos a tudo que Ele nos pede. Não cruzemos os braços. Não esperemos o amanhã. Contemos com o hoje, com o agora, e certamente muito de sua obra teremos auxiliado. Que os nossos corações nos conduza, que as nossas mãos realize, que o amor se faça e que Deus nos dê a oportunidade e a chance de servi-lo. Que assim seja. Vamos todos agora levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui reunidos e pedindo a Ele todo o seu amparo, toda a sua proteção, sua paz e sua luz. Que todos os aprendizados e ensinamentos da palestra que possamos colocar em prática, em ação, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas escolhas e atitudes. E que se isso reflita em todos os nossos momentos, seja nos nossos lares, locais de trabalho, em todo momento em que a gente interage com os nossos irmãos, que precisam tanto quanto nós, que assim seja. Nosso agradecimento ao Newton por essa mensagem tão bonita. E agora nós vamos dar continuidade, passando para a palestra que a nossa querida irmã Joelma irá ministrar para nós, com todo o jeitinho carinhoso que ela tem. Obrigada, Joana. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a quem vai nos acompanhar também pelo canal do YouTube. E vamos, rogando a Jesus, nosso divino mestre, que nos traga a tua luz, que nos traga também o teu amor, de forma a nos envolver, para que a gente tenha esse amparo da espiritualidade benfeitora, trazendo clareza e a compreensão dessa parábola. A parábola da festa de núpcias, do festim de bodas, enfim, que nós vamos aí trabalhar na noite de hoje. Essa é uma das parábolas que, se nós olharmos ali juntamente as outras 6 que se encontram no Evangelho de Mateus, nós teremos as 7 parábolas do reino. São essas 7 parábolas que vão tentar trazer para nós o que é esse reino dos céus, o que é o reino de Deus. Esse reino tão falado, esse reino que Jesus vai trazendo e vai fazendo o quê com o nosso coração? Vai envolvendo o nosso coração, vai nos trazendo desejos de estar ali. E tão mencionado que só nos 4 evangelistas ali, ele vai constar 51 vezes. Mas se a gente buscar também ali Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, nós vamos ver a menção ao reino de Deus 62 vezes. E nós queremos, então, entender esse reino de Deus, até porque nós queremos vivenciar tudo que ele tem para nos oferecer. E nós vamos, então, a parábola. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Então, Jesus vai trazendo ali e vai dizendo que o reino de Deus é ali semelhante a um rei que, desejando celebrar, realizar ali as bodas do filho, o que ele vai pedir? Ele vai enviar, então, os teus servos para que esses servos possam
convidar ali aqueles que estavam, né, designados, digamos assim, os primeiros convidados. Mas quando os servos chegam até esses convidados, o que é que vai acontecer? Eles vão recusar o convite. Então, o rei vai enviar novos servos para um novo convite, dizendo então o quê? Que o banquete já está preparado, né? Que ele já havia matado o boi, todos os seus cevados, né? E convidando, né, para que pudessem ali participar desse banquete. Então aqui o rei vai, né, trazendo, né, esse marketing, né, esse convite ainda mais forte para aqueles convidados. Mas esses convidados, mais uma vez, recusam o convite. Alguns dizendo que iriam, né, tratar dos seus campos, ou dependendo da tradução, iriam para a casa de campo, outros queriam cuidar dos seus negócios, e alguns, né, desses convidados agem ainda de forma mais grave, maltratando, né, ultrajando e matando aqueles servos que foram enviados. Então, né, o que nós vamos ter aqui? Uma figura, né, em que esse rei, ele vai ficar ali muito irado. Ele vai manter a festa de casamento, ele vai manter ali o banquete, mas ele vai fazer o quê? Mandar os seus exércitos para assassinar os assassinos de seus servos e vai destruir a cidade. Aqui a gente já dá né, a gente já quer prestar atenção, mas como assim vai manter a festa de casamento, né? E vai destruir a cidade. Então, né, vamos prestando atenção em alguns pontos. E ele envia, então, novos servos. Mas agora o que ele diz? Que eles possam ir a todas as ruas, a todas as encruzilhadas e convidar a todos. Todos eram ali convidados, então, para esse banquete. E assim, os servos fazem. Vão ali convidando bons e maus e a sala do banquete se enche. E os convidados, então, se colocam à mesa. Eis que o rei, então, vai fazer o que ali? Ele vai passar ali, né, para ver os convidados e ele vai perceber um convidado que não estava com a veste. Ele vai ver ali um convidado que não estava com a veste nupcial. E ele então vai perguntar: meu amigo, como entraste aqui? Né? Como é que ele entrou ali sem a veste nupcial? Aquele convidado que não estava com a veste nupcial se cala, ele emudece, então já sinalizando, né, que sabia, que tinha conhecimento dessa condição. E aí o que o rei vai dizer? Atai os pés e as mãos, lançai-o, aquele convidado, né, nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos ou choro e ranger de dentes. Quando a parábola termina, a gente já começa a ficar, né, com algumas questões aqui. Mas como assim, gente? Era uma festa, era um banquete, por que as pessoas recusaram? De que maneira, né? Por que essa recusa? Se a gente vai olhando um pouquinho mais, destruir a cidade é outro ponto que também ali chama atenção, e manter o casamento, manter aquela festa. E também o convite foi feito a todos, não foi? Uma vez que os primeiros convidados não atenderam, o convite segue sendo feito a todos, né? Então, será que o rei precisava agir de uma forma tão dura com aquele convidado que não estava vestido adequadamente? Isso também vai fazendo o quê? Vai chamando a nossa atenção até que a gente possa, então, compreender toda essa simbologia, toda essa imagem que Jesus vai ali colocar. Por quê? O que nós vamos perceber é que todos os ensinamentos de Jesus, eles vão transcender a cultura, eles vão transcender o quê? Eles vão transcender todo e qualquer elemento ali daquele tempo. Por quê? Porque é uma mensagem imortal, né? É uma mensagem que transcende, que perpassa todos os tempos e vale para nós aqui agora nesse presente momento. Mas Jesus, como bom comunicador que era, como bom educador, como bom mestre, ele desejava se fazer entendido. Então, nas histórias ali que ele trazia, cheio desses símbolos, ele utilizava o quê? Daquilo que era comum àquele povo. Então, ele precisava, de alguma forma, recorrer e revestir a sua mensagem de aspectos que aquele povo pudesse entender. E muitas vezes ele falava o quê? Né? Ele falava de pastores, né? Era uma época em que havia o quê? Muitos reinos, então era comum a figura do rei, era comum a figura dos servos, e é disso que ele vai então trazer, né, para nós essa mensagem. Então aqui nós vamos perceber vários símbolos. O primeiro símbolo, né, que nós vamos aqui observar é por que, né, Jesus vai recorrer ali a esse rei, né, enviando seus servos para convidar para um casamento. Por quê?
Porque a imagem do casamento, das bodas, das núpcias vai estar presente aqui. Se a gente for observar e fazendo essa viagem no tempo, voltando lá para o povo, né, em que Jesus estava falando e buscando entender esse significado, o que a gente vai perceber? Que no Antigo Testamento, Torá, na Bíblia hebraica, o que esse povo tinha, né, como algo mais forte, de uma relação mais forte, de uma ligação mais efetiva, era justamente o quê? O casamento. Então, o casamento era o que representava para este povo aquela relação mais profunda. E nós vamos entender aí que quem era ali o noivo, ainda não entrando na parábola, mas nessa analogia de por que Jesus traz o casamento. O noivo ali era, então, Deus, né? E a noiva ali, a humanidade. Então, nesse primeiro entendimento, nós temos ali Deus e nós temos ali nós, a humanidade, representando a noiva. Nós podemos, né, fazer uma rápida checagem, né, tanto nos livros de Jeremias, ali nos capítulos 31, 32, 33, né? A gente pode recorrer a Isaías, a gente pode recorrer a Oséias, nos capítulos 2, 3 e 4. Por quê? O que eles vão trazer ali? Eles vão trazer que toda vez que alguém se integrava a Deus, que alguém escolhia seguir as leis divinas, acontecia o quê? Acontecia ali um casamento. Então, era o símbolo para aquele povo da relação mais profunda, de comunhão, né? De partilha mais profunda mesmo, né? E aí, o que a gente vai perceber aqui? O que a gente pode esperar do noivo aqui na figura de Deus? Deus é fiel, tanto que o apóstolo Paulo ele vai trazer isso várias vezes, né? Deus é fiel, muitas vezes remetendo o quê? Que nesse casamento com Deus, Deus jamais nos abandona. Como humanidade, Deus jamais nos abandona. A cada um de nós, Deus está sempre ali fazendo o quê? Oferecendo as oportunidades para que a gente vá e participe desse banquete. Mas vamos falar da humanidade? Né, ou dessa noiva aqui, da alma humana, como é que fica da parte da noiva? Por vezes nós, como almas humanas representadas aqui na figura da noiva, o que vai acontecer? Nós vamos nos afastando, a gente não assume esse compromisso, né? A gente fica com medo de dar o próximo passo e assumir esse compromisso e essa comunhão com Deus, com as práticas das suas leis, que vão nos levar ali à felicidade. Mas nós vamos ficando com este receio e vamos muitas vezes fazendo o quê? Outra imagem que os profetas utilizavam muito, né? Ali no Antigo Testamento, enfim, nós vamos perceber também a menção no Novo Testamento, que é da mulher adúltera, né? Ou da prostituta, que aqui representa o quê? Está falando da mulher? Não, ali também é uma simbologia de nós, humanidade. Quando nos afastamos de Deus, porque para os profetas tinha esse significado. Quando nós nos afastamos de Deus, buscando seguir ídolos que nós mesmos criamos, fama, né? Ali o dinheiro, né? Ali aquele prazer imediato, e vamos deixando de lado a conquista ou a aquisição do ser imortal, é como se nós, humanidade, na figura, né? Na linguagem desses profetas, estivéssemos fazendo o quê? Nós estivéssemos ali nos prostituindo. Então, quando a gente olha ali para as leituras, né? E a gente vê a figura da mulher adúltera ou da prostituta, não aquela mulher adúltera que Jesus auxiliou ali na praça de ser apedrejada, né? Mas nessa outra simbologia, nós podemos entender aqui o quê? Nós, a humanidade que se transvia desse encontro e desse retorno para o seu Criador. E o que a gente pode, né, observar? Então, o que Deus vai fazer? Deus vai nos enviar agora, na figura desse rei, que aqui representa na parábola, então Deus é o rei. E ele nos envia o seu filho, que agora passa a ser, né, e representar para nós o quê? Que passa a representar este noivo. Então, Jesus é ali o noivo que vem o quê? Buscar a humanidade. Buscar a cada um de nós para que, seguindo os seus ensinamentos, a gente volte e retome o quê? A nossa ligação, a nossa comunhão com Deus, e a gente desfrute desse banquete que já foi preparado. E aí a gente vai, né, observando algumas analogias, se a gente for perceber, qual foi a primeira aparição pública de Jesus? Nas bodas de Caná, né? Caná da Galileia. Então ele aparece ali exatamente em um casamento, trazendo e marcando ali qual era a sua missão. Que nós pudéssemos nos integrar a Deus, né, nessa simbologia do casamento com Deus. E aí, no Evangelho de João, ali no capítulo 3, versículos de 27 a 30,
nós vamos ter João Batista, né, trazendo justamente Jesus na figura desse noivo. Por quê? Né? Quando ele é questionado porque ele estava batizando, ele vai dizer então que ele não era o Cristo, que ele era aquele que havia vindo o quê? Antes do Cristo. E ele diz assim, a noiva pertence ao noivo. A humanidade então estava destinada o quê? A receber ali Jesus, né, para ser conduzido. E ele vai dizendo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Então fica claro para nós aqui o quê? Por que essa simbologia? Porque ela é a relação mais profunda. Então, aqui o casamento, mas aqui também o rei, Deus, aqui o noivo e nós, essa humanidade, né, a noiva, que tem a oportunidade o quê? De sermos novamente guiados a essa comunhão e desfrutarmos do banquete. E aí, nós vamos perceber o quê? Aí a gente já começa a entender por que as pessoas começaram a convidar o banquete. Porque esse banquete, o que ele vai trazer para nós? A gente vai falar, mas como assim? O banquete simboliza, né, a grande fraternidade universal. O banquete vai trazer, né, ali para nós o sentido de todos nós juntos, vivenciando, após vivenciarmos, aplicarmos ali as leis divinas, o evangelho trazido por Jesus, após esse casamento efetivo ali, né, com Jesus na prática dos seus ensinamentos, tendo ali a fidelidade, nós vamos fazer o quê? Nós teremos acesso, então, a esse banquete, que se trata de um banquete espiritual, que significa aquele momento em que todos nós teremos ali de uma grande o quê? De uma grande celebração, de uma grande alegria, em que haverá uma grande vitória, em que nós estaremos integrados a Deus. E aí nós vamos, né, nos lembrar também de um outro momento em que aparece um banquete, na parábola do filho pródigo. Quando aquele filho que havia se perdido, né, volta à casa do pai, o que é que acontece? Um grande banquete, porque esse é o símbolo. Cada vez que cada um de nós segue os ensinamentos e, né, completa, retoma essa ligação com o Pai, há uma grande festa, há ali um grande banquete. E nós, nessa ligação, nós vamos, né, poder nos servir do quê? Se nós estamos comungando, então, agora com Deus, se nós estamos ali atendendo esse chamado de Jesus e já, né, conseguimos participar deste banquete, nós seremos nutridos o quê? Com tudo o que Deus é. Por quê? Nós estaremos efetivamente ligados a essa grande fonte. Então, nós nos nutriremos de todo o amor, de toda a luz, de toda a bondade, de toda a justiça, de toda a misericórdia e de toda a alegria, todo o conhecimento, toda a beleza, né? E aí, nós vamos recorrer aqui, né, a um livro, é o livro de Enoque. Ele foi escrito ali, ele não está nem no Antigo nem no Novo Testamento, né, então ele está nesse período aqui, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que ele vai dizer assim, né, capítulo 62, versículos 12 a 16. Os eleitos cearão, farão uma ceia, descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem para todo sempre. Eles portarão as vestes da glória. Então vamos pegar isso aqui, as vestes da glória, e vamos deixar aqui, né, na nossa mente. O que então aqui que Enoque estava, né, trazendo? Mais uma vez essa ideia, né, desse banquete, dessa festa e de né, estarmos ali vestidos com essas vestes da glória. Mas qual que é a grande vitória ali que nós estaremos celebrando quando tivermos aí condições de participar desse banquete que espera a todos nós? Como a parábola também nos traz. Todos, né, foram convidados, sem o quê? Sem diferença, bons e maus. Pouco importa o estado em que nós estamos. O chamado chega e o convite chegará para todos nós. Na verdade, já chegou, né? A questão é a nossa aceitação a este convite, né? Então, o que ali simboliza essa vitória? Por que de tanta alegria? Porque será a vitória que nós tanto conhecemos das nossas lutas íntimas. Porque hoje nós não temos tantas lutas íntimas. Nossa consciência aponta o quê? Aponta ali diante de uma ofensa, o perdão, aponta oferecer a outra face, a face da compreensão. E aí, o que a gente fica ali lutando o tempo todo? Com o orgulho que vem e fala, não,
né? Não vou levar o desaforo para casa. Ou então naquele momento em que nós temos condições de tirar o centro de nós mesmos, auxiliar alguém, mas vem ali o quê? O egoísmo e fala mais alto aos nossos corações. Quando a gente percebe o erro do irmão e nós sabemos, porque está gravado na nossa consciência, o que se espera de nós, que é a indulgência, mas nós acabamos, né, escolhendo e optando ali pela maledicência. Quando nós, né, estivermos ali partilhando desse banquete, a vitória que será celebrada, será essa vitória de nós mesmos contra todas as sombras que nós ainda carregamos por esse afastamento de Deus dos seus ensinamentos. E será o momento, então, de nos iluminarmos. Iluminarmos a partir das nossas ações, da nossa prática diária, em que nós seremos amor. Em que nós seremos como o Cristo, seremos como Jesus, em que o pensar, o sentir, o agir será o quê? Será único, será todo bondade, será todo amor. Então, é esse o banquete, é essa vitória que nós iremos celebrar. Significa desfrutar, então, o quê? Dessa condição de espíritos puros, que já terão deixado para trás todas as imperfeições e terão também conquistado todas as virtudes. É aí que está, então, a glória, né, dessa vitória que merece, sim, ser muito celebrada e celebrada, né, por todos nós. E nós, né, vamos lembrar também que Jesus, ele tinha um gosto, não tinha? Ali, né, pela mesa, pelo partilhar o pão. Ele tinha esse gosto, ele era reconhecido ali na simplicidade, mas havia esse gosto que por estar junto das pessoas e compartilhar o pão. Não só o material, mas trazendo para nós o quê? Esse pão divino, trazendo para nós esse banquete, né? Dessa possibilidade que todos nós temos da felicidade coletiva. E se a gente for falar de cum pane no latim, nós vamos ver que é aquele que come o pão comigo. E estar à mesa para aquele povo, o que que era? Era algo quase ali sagrado. Então trazia essa possibilidade de todos nós sermos o quê? Sermos companheiros, sermos irmãos, e daí nós vamos percebendo o quê? Esse banquete da fraternidade que todos nós poderemos participar. E que depende do esforço de cada um de nós, né? Do trabalho que nós vamos fazendo, né, dia após dia. E aí nós queremos saber, então, quem são esses servos, né, gente? E esses servos que foram enviados, que o rei vai enviando para nos fazer os convites. Os servos enviados se referem a todos os missionários e a todos os profetas, né? Como aqui a parábola é contada por Jesus, principalmente o quê? Até a chegada de Jesus, que vieram, de alguma forma, trazer esse despertar e convidar o quê? Convidar para este cuidado com o ser. Convidar, então, para esse crescimento espiritual, nos chamando para a nossa evolução. E aí o que a gente vai perceber, né? Que esses servos ali, muitas vezes, eles incomodavam. Por quê? Eles questionavam, alguns, né, falavam sobre a necessidade da justiça, falavam sobre a necessidade do arrependimento, né, falavam ali das injustiças sociais que havia naquele povo, e eles acabavam incomodando. Por quê? Muitas vezes esses religiosos da época, eles estavam o quê? Muito mais preocupados em construir objetivos terrenos do que em ligar o quê? As almas humanas a Deus. E isso fazia com que esses profetas ou esses missionários fossem muito questionados, né? Então a gente pode lembrar ali, né, de Moisés, mas Moisés numa situação diferente. Mas quando a gente vai falando Isaías, Ezequiel, Amós, enfim, tantos outros, o que nós vamos nos lembrar? De alguns tiveram o quê? Mortes muito trágicas, muito violentas, justamente por esse incômodo ali que eles, né, traziam, porque questionavam essa religiosidade que era muito mais aparente do que verdadeira, né, do que ali dos corações. E aí, o que significa, né, essas recusas, né, para cuidar dos campos, para cuidar dos negócios? São as desculpas, meus irmãos, que todos nós damos. Quando nós somos o quê? Convidados a cuidar da nossa espiritualidade, a cuidar de nós, espíritos imortais. Que às vezes a gente vai colocando umas condições, fala, não, agora não tenho tempo, né? Agora tem mais coisa para fazer, não, agora eu preciso conquistar isso, não, mas depois daquilo, em um outro momento. Então aqui está representando o quê? Muitas vezes a superficialidade,
né, com que nós buscamos estabelecer essa relação com Deus, que está muito mais nas aparências. A gente pode pensar nas casas de campo, então está muito mais ali, né, na aparência, mas não no esforço real, em trabalharmos para desfrutarmos deste banquete, ou muito mais o quê? Ao apego, né? Cuidar dos negócios, ao apego o quê? As questões passageiras, né? Então a gente às vezes vai trabalhar tanto para algo que do dia para a noite deixará o quê? Deixará de existir ou existirá apenas aqui, mas não seguirá conosco, né? Então aqui nós podemos entender dessa forma, né? Essas desculpas, mas olhando também para nós, para o nosso presente momento, ou para a aparência, né, dessa comunhão com Deus, que às vezes nós tentamos, né, passar, ou então dessa preocupação com o que efetivamente vai passar, mas não vai deixar nada para nós. E aí vamos mais, né? Quais são os próximos, né, personagens, né, que nós temos aí? Nós temos ali, né, esses primeiros convidados. Então havia ali uma lista de convidados, não tinha? Porque primeiro foram esses convidados, tinha essa lista, né? O convite não foi amplo a princípio, ele se torna amplo depois. Quem eram esses primeiros convidados? Aqui nós vamos entender que era ali o povo hebreu. Esse povo, né, ele já tinha ali um pouco mais o quê? De conhecimento. Por quê? Porque já tinham ali a primeira revelação, tinham ali, né, os 10 mandamentos que foram trazidos por meio de Moisés. Então eles já tinham esse conhecimento e estando aqui na terra, eles tinham o quê também? Essa responsabilidade de compartilhar todo o conhecimento que eles tinham o quê? Com os seus irmãos, para que os outros povos, as outras nações menos instruídas nesse sentido, pudessem fazer o quê? Pudessem também se preparar e preparar as suas vestes para esse banquete. Então esse povo tinha ali o quê? Essa responsabilidade. E uma outra perspectiva também que nós podemos ter é que este povo, né, esses primeiros convidados, são ali, né, irmãos nossos que já habitaram outro planeta, mas que chegou no momento o quê? No momento de transição deste outro planeta. E eles não acompanhavam, né, não estavam ali acompanhando, estavam resistentes, estavam rebeldes às mudanças necessárias. Então Deus, a partir de toda a sua misericórdia, oferece uma nova oportunidade a esses primeiros convidados, a esse povo o quê? Para estarem na terra. Para estarem na terra porque seria compatível ao quê? Ao seu grau evolutivo e ao mesmo tempo eles teriam a oportunidade de compartilhar o que já tinham. Então teriam essa possibilidade de auxiliar, como o irmão mais velho, que tem um pouco mais de conhecimento e vai auxiliando o irmão mais novo. Mas o que aconteceu com esse povo? Esse povo, né, se fecha no orgulho racial. Se fecha nesse orgulho e não compartilha, né? Não leva ali o conhecimento adiante. E aí nós vamos ver então aqui, né, quando a gente fala ali da destruição da cidade. Mas como assim, né? Mantém o banquete, mantém o casamento, mas destrói aquela cidade. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que uns jamais pagarão pelos outros. Então, o banquete, que é essa comunhão com Deus, né, alcançar toda a felicidade, toda a plenitude, essa fraternidade universal, nos tornarmos aí, né, esses espíritos puros, sempre estará e sempre acontecerá. Não importa o que um povo ou outro povo faça, sempre está aberto a nós e depende o quê? Única e exclusivamente de cada um de nós. Não está na condição, não está ali no outro, mas depende de cada um de nós. E aqui, né, quando nós vamos, então por isso que o banquete se mantém, né? Porque há aqueles que estavam o quê? Se preparando, né, adequadamente com suas vestes. Mas e essa destruição aqui, né, da cidade? Como é que isso fica, né? Aqui a gente fala, nossa, destruição ali, né? Enfim, aqui nós vamos perceber que a gente não vai colocar em Deus, né, essa projeção humana da ira, né? Então, a ira é uma coisa que nós, seres humanos, sentimos. Deus é amor, é perfeição. Mas para aquele povo era necessário uma figura forte para que eles pudessem entender o quê? O que muitas vezes questionavam, os processos dolorosos que viviam. Já haviam passado por 2 exílios, tinham muitas lutas, tinham muitas dores, então era necessário o quê? Que eles compreendessem ali esses processos dolorosos, que é o quê? É muito mais da misericórdia divina atuando para o nosso despertar. Se a gente for na questão 728 do Livro dos Espíritos, o que nós vamos perceber ali
é que muitas vezes o que para nós parece uma destruição, na lei de destruição, o que é? Nada mais é do que uma transformação. E muitas vezes, quando um povo, uma nação está estagnada, Deus permite então, né, desse mecanismo o quê? Para fazer despertar, para fazer avançar e retomar aquele compromisso. Mas não é essa destruição como nós pensamos, né? E nem essa ira, mas é muito mais uma figura forte e essa transformação, chamando ali a responsabilidade àquele povo, para que eles também pudessem o quê? Despertar e, mais uma vez, ter a oportunidade de participar ali o quê? Participar desse grande banquete que já estava preparado. E nós vamos chegando, então, né, no momento de nós falarmos sobre as vestes, né? Então, a gente chega na hora de falar sobre as vestes, que é aquela pergunta, né? Fala, gente, mas por quê, né? Por que ser tão duro ali com aquele que não estava vestido, que aceitou o convite, né? O que nós vamos entendendo aqui, né, é que essa veste significa ali todo o resultado de todo o esforço que cada um de nós faz para o quê? Para a nossa transformação, para a nossa purificação, para a conquista de virtudes e também para deixar para trás todo e qualquer vício. Existe, né, uma questão muito importante, né, para que a gente possa aqui observar, que a gente fala assim, a gente tem o quê? Né? A gente tem as vestes do corpo, não tem? Mas quando a gente deixa, né, essas vestes do corpo, né, a gente deixa a matéria, nós temos também o quê? Nós temos uma outra veste, né, que vai acompanhando o espírito enquanto ele tem ali a necessidade de reencarnar, que é ali o perispírito. Então, como nós podemos entender aqui essa veste? Essa veste é ali o perispírito deixando transparecer toda a pureza que nós, espíritos imortais, teremos ali o quê? Conquistado. Por quê? O perispírito é algo que vai transparecer nós. Vai transparecer nossas tendências, vai transparecer nossas virtudes, vai transparecer também o quê? As nossas imperfeições. Vai transparecer a pureza ou a impureza que nós, como espíritos, né, teremos conquistado. Então, o que nós vamos ter nessas vestes é justamente esse aspecto que, para nós, né, acessarmos, adentrarmos esse banquete, só há uma condição, que é a condição de nos purificar. A condição de cuidarmos, então, do ser imortal, do espírito, para que toda a bondade, para que toda a misericórdia, para que toda a paz, para que toda a indulgência, para que todo o amor transpareça por meio quê? Por meio da condição ali do perispírito, de como esse perispírito se apresenta. Então, o que nós vamos entendendo é que, quando nós já estamos, né, conquistando essa comunhão maior com Deus, seguindo, né, galgando esses degraus evolutivos, cumprindo ali, né, com os nossos compromissos na lei divina, que é todo um compromisso de amor, todo um compromisso de fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito, o que vai acontecendo é que o nosso perispírito ele vai se apresentando como? Mais luminoso, né? Ele vai se mostrando ali o quê? Muito mais radiante. E muitas vezes, o que a gente associa à pureza? Qual cor que a gente associa à pureza? A cor branca. Às vezes a gente, né, faz essa associação. Então a gente pode ir, né, fazendo essa associação dessa forma, né? Então o nosso perispírito, à medida que nós praticamos todos os ensinamentos, nós, espíritos imortais, então, meus irmãos, onde é que estão todas as virtudes? Em nós, espíritos. O perispírito é a veste que vai transparecer o quê? Transparecer essa pureza, essa condição que nós já teremos, né, conquistado. E aí é interessante, né, que a gente vai fazendo essa associação da pureza, da cor branca, enfim. Ali na transfiguração, no Monte Tabor, né, em que Jesus está ali, como é que alguns evangelistas, né, eles vão descrever? Marcos vai dizer que, de repente, né, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a neve. João vai dizer que a túnica de Jesus não tinha o quê?
uma só costura. Não tinha remendo, né? Não tinha imperfeição, né? Porque Jesus, esse Espírito puro, né, permite ali o quê? Essa irradiação, né, do seu perispírito, e eles ali percebendo, né, com dificuldade até de observar, de olhar, tamanha era a pureza, tamanha era a irradiação que eles percebiam ali, né, tamanha era a luminosidade que refletia, né, quem era Jesus, que eles vão trazer, né, nessa simbologia das vestes. As vestes brancas como a neve ou sem costura, sem imperfeições, daquele Espírito que muito amou, que muito ama, que percorreu a sua jornada, que aceitou o compromisso, efetivamente, fez, né, a sua comunhão com Deus, e ele vai nos trazer então o quê? Eu e o Pai somos um. Somos um nessa comunhão, nessa união, nesse casamento forte, fiel, de uma parte e da outra. Casamento tão fiel que Jesus, então, vem o quê? Vem até nós para conduzir, né, a alma humana que ainda, né, nós estamos como? A gente também noivando, né? Não é meio noivando? A gente não assumiu ali que é compromisso de fato. A gente vai noivando, né? Que é assim, hora a gente faz, hora a gente não faz, né? Então, hora a gente pratica ali, hora a gente, né, tem a bondade, hora a gente ali é caridoso, hora a gente é indulgente, hora nós somos o quê? Maledicentes, egoístas, né, orgulhosos, indiferentes, a dor alheia, enfim. Então, a gente ainda não resolveu assumir, né, esse compromisso, falar, não, agora é para valer, né? Então agora haverá o quê? Agora haverá o casamento, agora haverá a boda, agora nós estaremos o quê? Aptos com a veste nupcial. Nosso espírito dotado de todas as virtudes, resplandecendo por meio do perispírito para o quê? Para adentrarmos então e participarmos deste banquete. Então, aí está todo o nosso trabalho. E aí, o que nós podemos entender? Vamos lembrar, então, né, daquela primeira analogia de Deus. Deus é fiel. Não é analogia, né? Na verdade, é realidade. Deus é fiel. E Deus vai conceder a cada um de nós quantas e quantas, né, oportunidades forem necessárias para que a gente faça o quê? Para que a gente vá, né, digamos assim, purificando, né, essa veste. Para que a gente vá tornando essa nossa veste alva, né? Branca como a neve, a partir o quê? Das conquistas que nós espíritos vamos fazendo. Então, cada reencarnação é para nós o quê? Essa oportunidade de dar uma alvejada ali na nossa veste, com cada uma das conquistas, em cada vez que nós vamos ali o quê? Escolhendo aplicar os ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos já chegando, né, ao final, para que a gente possa entender um pouco, né? Bom, e o que significa daquele que não estava ali, né, com as vestes? Vamos lembrar qual que foi a pergunta que o rei fez? Meu amigo, como entraste aqui? Então, Jesus usa ali, né, dessa analogia, mas o que nós vamos entender? Que se nós não tivermos, né, feito todo o nosso trabalho de evolução, de vibrar no amor, de vibrar na paz, né, de ser a nossa única preocupação, auxiliar ao nosso próximo, aliviar a dor do outro, e viver essa comunhão, essa fraternidade, né, e essa paz de forma verdadeira, nós não estaremos o quê? Na frequência vibratória. Nós não teremos condição de estar, então, nesse banquete, porque ele é todo espiritual e da mais elevada frequência, que é do amor. Então, por isso, né, que o rei faz essa pergunta, como entrastes? Porque não teria como ele estar ali o quê? Sem a sua purificação, porque a sua frequência não seria compatível, ele não conseguiria estar ali. Mas e quando fala ali, né, de atar, enfim, outra imagem, né, forte, atar ali, enfim, significa o quê? Significa, meus irmãos, que naquele momento, esse irmão não pôde participar do banquete porque ele não tinha as condições, mas ele sabia. Tanto que ele nem questiona, né? Ele fica emudecido. Mas essa, né, exclusão dele do banquete não é definitiva. É o quê? É temporária. Nós só não participaremos do banquete enquanto não tivermos condições. Mas no momento em que nós tivermos as condições, estivermos com a nossa veste nupcial,
aceitarmos esse compromisso, nos casarmos efetivamente, né, e assumirmos o compromisso com as leis divinas através dos ensinamentos de Jesus, nós teremos sim a possibilidade, nós na verdade estaremos participando desse grande banquete e ali juntamente de toda a fonte, de todo o amor, né, de todo o conhecimento, de toda a beleza, de toda a paz. E aí nós vamos chegando, né, no fechamento da parábola, né, que vai trazer assim, né, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Como é que nós podemos, né, entender aqui? Que às vezes a gente fixa ali no escolhido, não é? Ah, o escolhido, né? Mas se a gente parar para pensar, o chamado, ele chega para todos nós. Em todas as culturas, em todas as religiões, seja por meio, né, de alguém que vem ser o exemplo, seja por meio de uma inspiração em uma leitura, em um livro, um amigo, uma situação, o chamado chega para todos nós. Mas cabe a cada um o quê? Escolher. Na verdade, então, a escolha é feita por quem? A escolha é feita por nós. Então, aqui o escolhido não é um privilegiado, mas é alguém que escolheu se comprometer com o seu próprio desenvolvimento espiritual. É alguém que escolheu ter um ponto de vista da vida futura. É alguém que escolheu o quê? Escolheu a bondade, escolheu confiar em Deus. Porque o contrário, né, muitas vezes, que nós vimos antes, o que é o cair em trevas, né? Ou estar nas trevas exteriores? É justamente esse afastamento de Deus, é justamente viver ali situações o quê? De sofrimento, de desesperança. Mas se a gente faz ali o contrário, se nós escolhemos seguir o Evangelho vai o quê? Vai nos iluminar. E nos iluminando, então, nós teremos as melhores escolhas. E aí sim, nós nos tornaremos esses escolhidos, nos fazendo dignos o quê? De entrar e de participar do reino dos céus pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho. Então, se a gente tem ali, né, a paciência como a nossa companheira firme, se a gente tem ali, né, a humildade, a proteger os nossos corações, né, porque a humildade nos protege, né, quando a gente desenvolve ela, né, até que a gente desenvolve, há todo um sofrimento. Mas se a gente tem ali a humildade, se nós temos a caridade como prática diária, naturalmente nós estaremos o quê? Nós estaremos trabalhando na condição dessa veste, ou nós estaremos como espíritos nos desenvolvendo e o nosso perispírito vai naturalmente transparecer isso. E agora, como final, até para que a gente possa, né, cada um aí fazer a sua reflexão, nós já aceitamos ali, né, o convite de Jesus? Esse convite já foi aceito, ele já está, né, sendo praticado por nós, ou ainda a gente está naquela situação do noivado, não sabe se assume o compromisso, se fala depois, se fala mais tarde, enfim, né? E para que a gente se lembre, muitos são os chamados. Todos os dias o chamado bate às nossas portas. Todos os dias nós somos convidados a praticar o quê? Os ensinamentos de Jesus para podermos ter essa comunhão com Deus e participar deste banquete espiritual que nos aguarda. Mas o que nós estamos fazendo para sermos o quê? Escolhidos? Quais são as escolhas que cada um de nós tem feito no dia a dia para que se transforme e se torne um escolhido? Então, que nessa noite nós possamos, né, refletir sobre nós, sobre a nossa presente existência, que a gente possa ter o amparo, o auxílio dos Espíritos benfeitores para nos auxiliar, tanto na clareza, para que a gente tenha noção de como é que está o nosso compromisso, de como é que está aí, né, o nosso andamento para participar desse banquete, mas para que a gente receba também, em especial durante o desprendimento parcial do sono, que a gente receba todo o influxo de ânimo, de força, de coragem, de amorosidade, para que a gente se sinta cada dia mais determinado, cada dia mais fiel a nos comprometermos e mantermos efetivamente esse compromisso a cada minuto das nossas existências. E que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, Joelma, pelo esclarecimento. Muitas vezes a gente pensa assim, por que um convidado foi
se convidaram a ele para ele se retirar, né? E ela explicou muito bem, né? Por que ele não tinha as vestes, a vibração dele era diferente. Gostei muito e agradeço muito a Joelma. Agora, meus irmãos, nós vamos, mais uma vez, homenagear os nossos pais, que é uma figura muito importante, igual a mãe também, né? Importante também. E o mês de agosto é o mês dos pais. Só que agora nós vamos, juntamente com as nossas crianças da evangelização, mais uma vez homenagear os nossos pais. Tampar ela se eu entrar lá. Pega os menorzinhos. É, mas vai ter outro. Improvisa. Coloca a lei. Bom. A única vez que eu conheço é aquela como é grande de amor por você. Que eu não conheço mais nenhuma. Os menorzinhos treinados? Atrás também. Ô tia, tem mais uma música do Roberto Carlos. Mas aí é só improvisar, que vocês enxergam. Ah, não é tudo isso? Nunca ouvi a música? Chega Vai pegando no meio do caminho. Vai começar com qual? Já vão começar bem. Aí depois vai decair. Então vamos cativar.
Nunca ouvi na vida. Era só pedir, né? Ah, obrigado. Consegui. Fabiana deu de presente pra gente. É presente.
Deixa os meninos saírem. Vamos terminar. Deixa o pessoal sair lá. Meus irmãos, nós estamos finalizando a nossa reunião dessa noite. Muito alegre por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Voltem aos seus lares com muita alegria no coração. E nós vamos agora passar ao nosso trabalho do passe e a Fabiana irá encerrar com a nossa prece final. Boa noite, meus irmãos. Sigam em paz. Então nós vamos fazer a oração com muita alegria e gratidão no coração. É maravilhoso ver essa moçada, esses jovens, as crianças, que é o futuro do nosso semeador. Então vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos e pensar no Divino Mestre Jesus, fazendo uma reflexão íntima de quanto amor Ele nutre por cada um de nós, por toda a humanidade. Aqui esteve a nos ensinar este caminho de humildade, de bondade, de solidariedade e fraternidade, nos convidando a amarmos uns aos outros, a servirmos, a destruirmos em nós o que ainda nos impede de brilhar. Senhor Jesus, auxilia-nos a aceitarmos esse seu convite de estarmos ao lado do Pai. E nessa noite em especial, lhe rogamos por todos os pais, por essa missão tão grandiosa de amar e educar os filhos, que eles recebam de Ti toda a força da fé, toda a coragem da esperança. E rogamos a Tua espiritualidade benfeitora, que magnetize as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão colocadas nos lares, que auxilie a todos aqueles que estarão no tratamento espiritual do passe, e que aqueles que estão em casa recebam o passe espiritual. Oremos todos juntos, com amor e gratidão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.